Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, esse momento tão especial do devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. É uma alegria sempre podermos chegar cada dia diante das Escrituras e ver os relatos bíblicos. Inclusive hoje, nesse 27 de abril, é claro, a leitura e a narrativa ela está conectada com a história, desde o dia de ontem, quando também estávamos lendo a situação em que vivia Israel, no tempo em que o Senhor ele tem uma chamada, um desafio a Gideão, e coloca ele diante de uma posição para liderar Israel para uma grande e marcante vitória sobre seus inimigos. Mas então na leitura de hoje se conclui a forma como Deus resolve dar a vitória a Israel. Na verdade, nós vimos que Gideão ele convoca o povo para a batalha, para a guerra, sabendo que Deus estava com ele. Mas Deus queria ainda marcar muito mais o quanto ele zelava, cuidava, e era ele que dava as conquistas, nos faz vencer as dificuldades, as batalhas que se apresentam. E ainda que Gideão reuniu 32 mil homens para uma batalha, porque os inimigos eram em número, como a expressão bíblica, como gafanhotos no vale. E aqui então o Senhor começa a peneirar aqueles que realmente ele queria que fosse a batalha e o seu nome fosse também erguido, glorificado como o Senhor, o Deus que deu a vitória. Deus disse mesmo a Gideão: eu não quero que Israel apenas pense que pelas suas próprias forças e capacidades conquistasse essa guerra. Eu quero que entendam que eu estou com vocês, E assim, daqueles 32 mil, 22 mil já foram embora para suas casas, quando Gideão permitiu que aqueles que tivessem medo, estavam desencorajados, receosos, voltassem para casa. Então 22 mil dos 32 voltaram, ficou 10 mil, e ainda assim Deus disse: é muita gente. E fez uma prova junto ao rio para tomarem água, e do formato que Deus percebeu daqueles que punham as mãos à água e traziam até a sua boca, seriam aqueles que iriam para a batalha. E foi assim, apenas 300. Com esses 300, Deus disse: eu vou dar a vitória. E Gideão estava muito apreensivo. Eu imagino, talvez se a gente se colocar no lugar dele, visse um exército incontável que tivesse que derrotar. Realmente não é sem propósito a preocupação de Gideão. Mas ali Deus estava no controle. E numa noite que Gideão estava muito preocupado, Deus disse: vai até o arraial dos midianitas, dos inimigos, escuta o que é que eles estão dizendo. Aí é que está, irmãos. Deus da verdade, ele ouve o que nós não ouvimos, ele vê o que nós não vemos. Significa que ele está no controle de todas as coisas. Gideão tinha suas preocupações, mas ele não sabia como eram as preocupações dos seus inimigos. E aí ele foi, um dos seus companheiros, desceu até o arraial e se parou a ouvir, e viu que um contava um sonho. Veja, Deus também estava já trabalhando no subconsciente, nos momentos de sonho com os inimigos. E aí contava um sonho que o inimigo interpretou que era Gideão, que ia fazer realmente o povo ser derrotado. E assim veio coragem, entusiasmo a Gideão e estratégia, quando eles tinham os cântaros e também as tochas e as trombetas, e teve aquela
naquela noite escura, né? Ele fez os 300 tocarem, gritarem, né? Pelo Senhor e por Gideão, né? E assim aquilo trouxe um pavor, que já estavam, na verdade, apavorados os inimigos. E naquele pavor, no pavor a pessoa fica confusa, no pavor, no receio a pessoa perde, né, o controle emocional, o controle das coisas, e começaram então a guerrear entre si no escuro. Imagine que confusão, né, não ocorreu. E ali Deus deu uma grande vitória, e agora Gideão vai perseguindo aqueles que fogem, chama Israel, algumas tribos, para também se unirem e irem atrás e derrotarem por completo o inimigo. E assim ele se estabelece como um líder. Nós vamos depois acompanhar um pouco mais sobre a história que segue narrando no próximo texto sobre Gideão. E no Evangelho de Lucas 23, mas aqui está, né, o governador Pilatos, né, buscando julgar o Senhor Jesus, junto com os líderes religiosos e uma multidão. E a multidão, a voz da multidão, ela é confusa muitas vezes. A voz da multidão, ela não expressa, não é aquilo que é o correto, ainda que possam haver corrupções, né, e também influências más na voz da multidão. E é isso que a gente precisa ter muito cuidado. Já desde os tempos antigos, o Senhor Deus já havia falado com Moisés, né, para orientar que as pessoas elas não julgassem pela voz da multidão, mas por aquilo que era de fato correto. E é muito comum hoje pessoas, né, nós temos redes sociais, temos vozes que vêm de toda a natureza e às vezes distorcem mesmo o que é certo, o que é justo. E cada um de nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos julgando, aquilo que estamos fazendo, nosso conceito, né, sobre as coisas. Então, ainda que todos dizem de uma forma, mas é sempre bom ir de acordo com o juízo divino, a palavra de Deus. Mas aqui tinha um propósito. Pilatos levou Jesus diante da multidão e todos eram pela crucificação de Jesus e soltaram um criminoso, né? Deixaram um justo, um que fez tanto pelo povo, para o bem das pessoas, mas aqui precisava se cumprir a palavra de Deus, que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, né? E ele foi julgado e condenado, levou a cruz junto com os dois que morreram ao lado dele. E aqui mesmo, nesse momento de dor e de crucificação, de injustiças, alguém reconheceu que Jesus era justo, era santo, e pediu para ele: lembra-te de mim quando vim no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa pessoa fez, ainda que todos julgavam de forma a condená-lo, ele viu que estava diante dele uma oportunidade de reconhecer a justiça, o juízo de Deus. Assim nós somos gratos que podemos confiar que o Senhor sempre está conosco, nos abençoando. Deus guarde, Deus abençoe a todos.